Apresentamos Conan o Bárbaro em Pictos e Serpentes, conto escrito por Will Lucena. Nas profundezas das florestas da fronteira ocidental, terras além do Rio Negro, uma muralha verde onde os fracos não têm vez, caminham feras terríveis. E não se trata apenas da Pantera Negra. Os mais perigosos monstros daquele lugar esquecido pela civilização são os selvagens Pictos, as feras que andam sobre duas pernas. Esses selvagens habitam essas matas desde tempos imemoriais e sua selvageria permanece quase inalterada ao longo de eras. Agora, eles rastreiam a Pantera Negra por quilômetros em silêncio, esperando a chance perfeita de atacar o animal. Mas esses chacais da floresta logo terão uma surpresa. Aqui, o caçador vira presa, e o que caça agora é caçado. O maior bárbaro de todos os tempos está ali, escondido entre as árvores, caçando os infelizes Pictos. Essa guerra já dura anos. Hoje, saberemos como o maior inimigo dos Pictos será convencido a salvar uma aldeia inteira dos selvagens. Não há mago, feiticeiro, adivinho ou sábio que poderia prever uma aventura dessas, mas testemunharemos uma aliança impossível. Por enquanto, cabeças irão rolar. Esses malditos irão cair diante do machado de Conan, o mais implacável batedor da fronteira e das terras além do Rio Negro. Nem a pantera acredita quando o machado do Cimério corta o ar, partindo um dos terríveis Pictos ao meio. Naquela noite, existe sede. Sede de sangue selvagem. As flechas cortam a escuridão, ferindo o bárbaro. Nesta luta, não dá para diferenciar quem é mais bruto, mas Conan, com certeza, é o mais mortal. Há um mês, os Pictos massacraram o forte que ficava do outro lado da margem do rio. Essa guerra vem de longe. Os colonos aquilônios vêm afastando e tomando as terras dos selvagens. Agora, uma única fortaleza permanece de pé na margem leste do Rio Trovão, o último refúgio da civilização naquelas terras indomáveis. Conan presta serviço como batedor avançado para o Barão de Conawaga, rondando o território entre os rios Negro e Trovão, avançando na floresta, desbravando horizontes onde nenhum homem civilizado ousaria ir. Após a queda do forte, uma promessa foi feita. 17 cabeças seriam ceifadas em reverência aos seus irmãos de armas chacinados, incluindo o nobre cão Slasher, um herói que caiu arrancando pelo menos meia dúzia de gargantas pictas. As cabeças caíram, mas a fúria permanecia queimando, e o machado continuava bebendo sangue. E quando os tambores tocavam além do rio, eles cantavam a presença de um bárbaro de olhos azuis, feroz como um tigre e forte como um gorila das florestas de Kitai. Mas, como sempre sabemos, os deuses riem e preparam suas surpresas. Os sons da floresta também anunciam a presença das serpentes fantasma, víboras ancestrais que invadiam moradas e devoravam famílias inteiras. Eram grandes o suficiente para esmagar um cavalo inteiro. Suas presas eram como espadas afiadas, e o veneno que carregavam levava à loucura e à morte certa aqueles que tocassem. Conan lança seu machado. Nem mesmo um maldito Picto merece morrer por aquelas presas demoníacas. Te salvei de ser engolido vivo, cão. Mas você ainda vai morrer hoje, Picto. E nem vou usar meu machado para... As palavras do bárbaro são interrompidas. Muitas víboras fantasma emergem da escuridão da floresta, devorando os cadáveres e mordendo os vivos. O caos toma conta daquela noite sombria. Maldição! Por Crom, que armadilha é essa? Pergunta o Cimério, sabendo que não terá resposta do seu deus. Com um sorriso soturno, o filho da Ciméria já espera que hoje será o seu fim. Encurralado pelos monstros sibilantes, ele urra e dança com sua espada e seu machado. Pelo menos não vou morrer sem conhecer as muitas terras além da Ciméria. Hoje levarei muitas de vocês comigo. Seu machado corta o ar em um arco mortal, despedaçando escamas e carne. As criaturas se contorcem e gritam.
O bárbaro lembra que seu nome está gravado nas eras, escrito com sangue, guerras, aço e coragem. Ele nunca se negou a uma boa briga. O sangue das víboras está por toda parte. O veneno jorra em quantidade suficiente para matar uma vila inteira, enquanto o mundo ao redor é afogado pelos gritos do cimério e das serpentes. Agora, ele não tem dúvidas. Acordará no inferno. E, de certa maneira, foi o que aconteceu. Quando desperta, pronto para a guerra, tem a visão de um homem com chifres e percebe que está em uma cabana picta. O bárbaro urra: "Calma, cimério. Você não está morto, tampouco no inferno. Não hoje. Logo chegará a hora de pagar por seus pecados, mas ainda não", diz o homem de rosto marcado por cicatrizes. Sacando sua espada, Conan questiona: "Onde estou, demônio picto? Que bruxaria usou para me trazer aqui?" O homem diante dele é um xamã, um curandeiro, que pede para que Conan se acalme, ou suas feridas se abrirão novamente. O cimério questiona por que um curandeiro picto salvaria a vida do maior inimigo das tribos além do Rio Negro. Por que salvaria a vida de quem arranca as cabeças dos guerreiros da tribo? Isso não faz sentido, mas o fato é que ele está ali, vivo. E uma coisa que Conan aprendeu foi nunca reclamar de uma dádiva. O bárbaro fora encontrado desacordado, ferido, encharcado de veneno e tomado por delírios febris. Os membros da tribo estavam prontos para arrancar sua cabeça e queimar o corpo. Mas o xamã viu naquele homem, cercado de morte, a resposta dos deuses. Por uma ironia divina, eles mostravam que seu inimigo traria a salvação da tribo. Que teatro mais macabro e irônico seria ver o próprio Conan salvar os pictos. Se essa história for contada nas cidades, ninguém jamais acreditará que foi possível. Ao sair da cabana do curandeiro, o bárbaro sente o ódio nos olhos das pessoas da tribo. Todos ali desconfiam dos planos do xamã. Mas, por enquanto, eles aguardam. Existe um mal maior rondando aquelas terras selvagens. O ódio pode esperar. O veneno ainda corre no sangue de Conan. Muitos teriam morrido com muito menos, mas aquele que caminha entre os pictos nunca foi e nunca será um homem comum. Ele questiona o xamã: "Por que cobras caçam juntas como lobos? Isso não faz sentido algum. Nem mesmo na terra do deus serpente as cobras agem assim. Porém, aquelas terras intocadas guardam segredos que os olhos dos civilizados jamais viram, e essas aberrações estão entre eles." O xamã comenta que conhece os homens além do rio e já ouviu histórias sobre o povo de Conan. Ele cita o quanto a raça dos cimérios também é violenta, o que enfurece o bárbaro, que prontamente responde: "Eu não mato mulheres e crianças." A conversa se aquece. Valores e guerras de ambos os povos são postos em questão, mas essa discussão só alimentaria mais raiva e ódio. Se Conan está vivo, não é para isso. Pelo menos, não naquele momento. O xamã revela que os guerreiros mortos por Conan estavam caçando a grande pantera negra, uma oferenda destinada a acalmar os deuses. Homens e feras seriam sacrificados na tentativa de acabar com os ataques das víboras. O sangue de um cimério seria uma grande oferta, diz o curandeiro. Mas os deuses o escolheram para outro propósito, algo em que nenhum homem vivo ousaria depositar sua fé. O xamã ergue a voz dizendo: "Você foi salvo para lutar por nós. Você, Conan da Ciméria, irá lutar pelos seus maiores inimigos." Ele explica que toda a região das terras selvagens sofre com os ataques das serpentes fantasma. O bando que Conan enfrentou era apenas um dos menores. Se os selvagens não conseguirem matar a cobra-rei, todas as tribos da região serão extintas. O destino de todos os povos além do Rio Negro está em jogo. As opções de Conan são terríveis. Ele pode ficar e morrer com eles nessa missão suicida, ou tentar fugir e enfrentar diversas tribos ao mesmo tempo antes de alcançar o rio.
Ele sabe que, se os tambores anunciarem sua presença, seria melhor ter morrido na barriga das cobras. O que não tem solução já está resolvido. O impensável acontece. O filho da Ciméria lutará ao lado dos selvagens. Afinal, ele nunca foi civilizado. Então, Conan está em casa. O xamã lhe dá as boas-vindas ao lar. No dia seguinte, Conan lidera os homens pela floresta para queimar os monstros adormecidos. Mesmo com as víboras sendo destruídas, nada ardia mais do que a repulsa e o ódio que os homens sentiam pelo cimério. Nenhum outro homem fora tão temido por eles quanto Conan. Quando retornam à aldeia, os sentimentos dos Pictos em relação a ele são evidentes. A cada noite que montava guarda na vila, o bárbaro sabia que arriscava sua vida por uma raça que ansiava por matá-lo. Mas o tempo é o senhor de todas as coisas. À medida que as cobras gigantes tombavam pelo aço de Conan, algo começava a mudar. O bárbaro nunca se negava a ajudar. Todos ficavam impressionados com sua força brutal. Sua habilidade de caminhar pela selva em silêncio superava a deles. As muitas noites sem dormir, seguidas de dias em que continuava pronto para decepar cabeças, não passavam despercebidas. Era claro que aquele homem não era comum. Nunca haviam testemunhado tamanha determinação. Aos poucos, o ódio deu lugar a algo diferente, algo próximo ao temor e ao respeito. A vida nunca é preto e branco, certo ou errado. Ela tem suas formas de ensinar lições que apenas quem as vive pode compreender. A força dos selvagens também não passava despercebida. Aqueles homens tiravam seu sustento de uma selva tão inóspita que mataria a maioria dos habitantes das cidades. Homens austeros e brutalmente eficazes, mulheres tão fortes quanto ursas e crianças firmes como a mais dura madeira da floresta. Essa resiliência trazia lembranças a Conan, recordações de sua terra natal. A força daqueles homens lembrava-lhe de sua própria família. Os dias passavam, assim como as matanças, e, enfim, os Pictos não viam mais Conan como inimigo. A beleza da vida é essa. Seja digno, seja forte, e até o seu maior adversário reconhecerá sua força. Naquela noite, eles eram apenas irmãos de armas. Os nativos resgatavam sua força ancestral, entregues à euforia de dançar ao redor do fogo. Os sons da celebração ecoavam pela floresta, enquanto uivos e brados aterrorizantes eram dedicados aos deuses da selva. Ali, Conan estava em sua essência. Longe da civilização, seus lábios ostentaram um sorriso raro. Ele era o bárbaro que nunca deixou de ser, mesmo nas cortes mais refinadas. 3 noites se passaram, marcadas por rituais, com o propósito de atrair a serpente que liderava a infestação, a maldita cobra-rei. Na 3ª noite, todos estavam prontos. Muito vinho picto foi partilhado, e a aliança entre eles era agora mais forte do que nunca. Mulheres visitaram a cabana de Conan nas noites anteriores, e naquele momento, cada um ali estava disposto a morrer, se necessário fosse. Mas aquela maldição acabaria ali. Todos sentiram a presença das víboras. As flechas estavam preparadas, as lanças firmes em mãos. As machadinhas foram reservadas para o momento em que pudessem sentir o bafo quente das cobras e arrancar-lhes as presas. "Firmes, homens! Segurem suas armas e lutem como demônios!" bradou o xamã, abençoando todos. No instante em que aguardavam o início da batalha, o maior inimigo de todos ouviu e respondeu ao chamado. "Lutem como Pictos, cães da selva! Matem todos!" gritou Conan com a espada erguida. A selva parecia sibilar por inteiro naquela noite. As víboras atacavam como se fossem um único monstro, com mandíbulas escancaradas.
Os homens formaram um círculo de ataque sobre um chão encantado com magia dedicada aos deuses. Contudo, o terreno desmoronou sob seus pés. Espalharam-se gritos, morte, espadas e flechas pela noite. Conan, enquanto combatia, teve um pensamento. Onde está a maldita Cobra-Rei? Já havia matado dezenas de víboras e ainda não havia sinal da líder. Sua espada era a morte em forma de aço. Ele cortava as criaturas como um ceifador implacável. O cimério já havia escapado de todos os tipos de armadilhas, monstros, magos e feiticeiros. Mas ali enfrentava algo diferente. A mais poderosa delas, a Cobra-Rei, surgiu e apertou o corpo de Conan, pronta para esmagar sua vida. No entanto, aquela criatura jamais enfrentara o Senhor do Aço e de seu tempo. Conan não era um homem comum. Ele não havia saído de sua terra para ser derrotado. Ele partira para pisar em nações e ali, mesmo no coração das terras selvagens, sua fama cresceria. Naquela noite, canções seriam compostas celebrando os grandes feitos de Conan. E os homens cantariam sobre aquele que, um dia, se tornaria rei. Se a cobra era um rei, agora enfrentava aquele que pisaria em reis, esmagaria nobres e destruiria todos que ousassem cruzar seu caminho. Aprenda, maldita serpente! Você enfrenta Conan da Ciméria! Rugiu o bárbaro, sua voz ressoando pela selva como o trovão dos deuses. O fogo da batalha logo trouxe sua recompensa. A imensa cabeça da Cobra-Rei foi exibida para todos na tribo, uma prova incontestável da vitória. Sua missão estava cumprida, e o mais selvagem dos homens estava pronto para partir. O xamã, porém, implorou que o matador de reis ficasse. Coma, beba e celebre seus feitos. Muitas mulheres o aguardam para recompensá-lo. Mas Conan, sempre firme em sua convicção, respondeu: Eu não sou picto curandeiro. Este não é meu lugar. O xamã sabia que o cimério falava a verdade. Conan nunca seria domado. E quando os homens se deparam com algo que não podem subjugar, eles têm apenas duas escolhas: matar ou aprisionar. Mas não aquele homem. Não o bárbaro. Se o curandeiro pudesse ver o futuro, vislumbraria o rei que estava diante dele. Conan não pertencia a lugar algum, nunca por muito tempo. Se um dia desejasse um lar, ele mesmo o construiria com suas próprias mãos. E assim, o cimério seguiu, deixando para trás o povo que aprendeu a respeitá-lo. Seguiu sozinho, como sempre fizera em sua vida. Agora, Conan encontrava-se entre os civilizados. Mas jamais sua estadia lhe parecera tão estranha. A bebida era fraca, as mulheres, insípidas, o sono, esquivo. Os homens do forte zombavam da selvageria dos Pictos, mas, para Conan, aqueles selvagens agora pareciam mais próximos de sua essência do que os homens do lado civilizado do rio. Enquanto os tambores da selva ecoavam em sua mente, era como se o chamassem de volta. Na calada da noite, o bárbaro caminhou sozinho, guiado apenas pela incerteza do destino. No entanto, o perigo nunca estava distante. No meio da escuridão, duas crianças mendigavam, suas figuras pequenas e frágeis à margem do caminho. Mas, se pudesse ver além das aparências, o cimério saberia que aquelas não eram crianças comuns. Aquelas duas almas o aguardariam nas próximas aventuras. E apenas os deuses sabiam o que estava reservado para o maior bárbaro que já habitara estas terras. Nem homem, nem fera o ameaçavam na solidão. Só a sua mente, Conan nas estepes, com seus irmãos, os medos do rei, o cimério virá, Tulan cairá, e o rei da Quilônia é Conan.
peso. Há somente paredes que vão e voltam. Conan nas estepes consegue seus irmãos. Os medos do rei, o Cimério virá. Duran cairá e o rei da Quilônia, Conan. A faca no peito, as mãos escuras. A tensão quebra como aço. Colunas quebradas entre árvores. Tudo segue seu rumo sob seus pés. Conan nas estepes goza de seus irmãos. Os medos do rei, o Cimério virá. Duran cairá e o rei da Quilônia é Conan. No peito, as mãos escuras. A tensão quebra como aço. Colunas quebradas entre árvores. Tudo segue seu rumo sob seus pés. Conan nas estepes